Deus, por estarmos reunidos como igreja, como teu povo. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra ela é viva, eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Senhor, nós declaramos que essa tua palavra, que é a verdade, vai entrar nos nossos corações, vai entrar nas nossas vidas, vai falar conosco, nos mudar, nos transformar, transformar as nossas atitudes diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Abre a sua Bíblia no Salmo 23. Amém? Salmo 23. Versículo 6. Aleluia. 23, versículo 6. Amém? Bondade e misericórdia, certamente, diga comigo, certamente, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todo sempre. Ou seja, a casa de Deus é a casa da misericórdia, diga comigo, casa da misericórdia. É isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Nós somos a casa da misericórdia. Um dia, a casa de Deus era um templo. Não é verdade? Era um templo onde ali existia a Arca da Aliança, onde Deus se manifestava através daquela arca. Mas hoje, nós somos a arca viva do Senhor. Amém, meus irmãos? Onde a misericórdia do Senhor está sobre nós. E além de nós desfrutarmos da misericórdia dEle, nós também somos essa casa de misericórdia, que manifesta a misericórdia do Senhor. Por isso, bondade e misericórdia certamente nos seguirão. Às vezes você pergunta, puxa, mas eu estou no meio dos irmãos, eu estou no meio da casa de Deus, eu sou casa de Deus, eu também estou no meio da casa de Deus, no meio dos meus irmãos, mas parece que essa misericórdia toda não está sobre a minha vida. Às vezes você olha para o seu casamento e você fala, a misericórdia não está aqui. Talvez você olha para a sua célula, você fala, meu Deus, misericórdia nessa célula não multiplica. Ou não está sobre o meu casamento, não muda, não vai para frente. Não está sobre o meu negócio, porque cada vez piora. Não está sobre o meu emprego, porque cada vez eu estou mais oprimido. E aí, não está sobre a minha vida, porque eu estou com enfermidade. E aí você começa a ver a falta de misericórdia, até mesmo na sua vida. Mas é isso que nós vamos ver hoje, amém, meus irmãos? Ver que essa misericórdia pode estar sobre as nossas vidas, deve estar sobre as nossas vidas. Para ter a misericórdia, você tem que passar por uma porta. Abre a sua Bíblia aí, nós lemos hoje no início do culto esse versículo, Salmo 34, verso 18. Ter a misericórdia tem um caminho, tem uma porta que precisa ser aberta. E essa porta nós vamos entender nessa noite. Salmo 34, verso 18, diz assim, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Diga comigo, coração quebrantado. E salva o de espírito oprimido. Vai um pouquinho para frente, Salmo 51, verso 17. (51, 17) diz assim, sacrifícios agradáveis, os irmãos abriram? 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, diga comigo, espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então olha aí, existe uma chave, uma porta que nós abrimos, e essa porta chama-se quebrantamento. Diga comigo, quebrantamento. Sem o quebrantamento não tem como você experimentar da misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Após o Espírito Santo descer ali em Atos 3:37, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro mesmo, disse ali pregando a palavra, arrependei-vos. Por quê? O verdadeiro quebrantamento
vem de arrependimento. Diga comigo, o verdadeiro quebrantamento vem de um arrependimento. É quando nós caímos em si, é quando nós nos enxergamos, e aí passamos a ver a nossa dificuldade. Esses dias, não lembro se foi com a minha esposa, com alguém que eu estava falando, ele não pega e acende um holofote grande nas nossas vidas e nos faz enxergar tudo que tem de errado. Deus, ele vai acendendo pequenas luzes, de glória em glória. E você fala, puxa, eu sou tão ruim nisso, não sabia. Nessa área eu não estou parecendo com Cristo. E você vê que você precisa mudar. E você pede a força dele, a ajuda dele, transformação do alto, o Espírito Santo sobre a sua vida, para você agir como Cristo age. Aí daqui a pouco acende mais umas luzes ali. Você fala, meu Deus, aquele lugar está sujo na minha vida. Olha, nessa área eu ainda estou precisando de mudança. E de glória em glória você vai sendo transformado. Amém, meus irmãos? Mas é necessário que nós, como diz a palavra de Deus, caindo em si, nós caiamos em si nesses dias, para enxergar isso, produzir um arrependimento que traz esse quebrantamento. Amém, meus irmãos? Quando há arrependimento, a misericórdia de Deus, ela é instantânea, ela vem sobre nós, porque, como nós acabamos de cantar, fala a pessoa do seu lado, o Senhor te olha com olhos de amor. É igual um filho. Quem tem filho aqui sabe. Quando você vê seu filho com uma dorzinha, quando ele cai no chão e abre o bocão a chorar, qual que é a primeira coisa que você faz? Você vai lá socorrê-lo, pegar ele no colo. Por quê? Ele quebrantou. É ou não é? Ele quebrantou. Ele está chorando. Ele está ali rendido, fragilizado. E aí, você como pai e mãe, faz isso. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, confrontando, certa vez os fariseus falou para eles, vocês sendo pai, sabe dar o que é bom para os seus filhos, quanto mais Deus que está no céu. Você não vai pedir um pão e ele vai te dar uma pedra. Você não vai pedir um peixe e ele vai te dar um escorpião. Ou seja, ele é pai, ele está de olho em você. E quando existe esse quebrantamento, o pai vem de imediato cuidar de você. Ele não resiste, que é o que nós acabamos de ler no Salmo, e ele vem ao teu favor. Amém, meus irmãos? Ele vem cuidar de você. O problema é que muitas vezes nós ficamos tentando achar justificativas dos problemas, ao invés de muitas vezes olhar para nós mesmos, onde existe a resposta em nós mesmos. Às vezes a nossa falta de quebrantamento, a nossa falta de pedir a misericórdia do Senhor, de nos rendermos diante do Senhor, e aí ficamos olhando diversas coisas. Certa vez um menino começou a fazer uma experiência com uma barata. E ele pegou aquela barata e ele falou, vou ver se a barata anda sem perna. Ele pegou a barata tem quantas pernas? Eu matei umas 5 essa semana, então eu sei que tem 6 pernas, né? 6? 2 são antenas e 6 pernas. E ele pegou e arrancou 2. E aí ele falou assim, anda barata. E a barata saiu ali andando com aquelas 4 patas. Pata, perna, não sei. Aí ele falou, deixa eu ver mais. Arrancou mais 2. Anda, barata. Soltou ela e ela começou a se arrastar com aquelas 2 pernas. Aí ele foi e tirou mais uma. Anda, barata. E ela ficou ali. Né? E aí ele tirou a única perna que sobrou daquela barata. E quando ele soltou ela, ele falou, anda, barata. E ela não andou. Qual que foi a conclusão que ele teve? Não. Sabe qual foi a conclusão que ele teve? Que quando você tira todas as pernas da barata, ela fica surda. Ele falou, anda, barata, anda. Ela não andava. Às vezes você está olhando o problema por essa ótica. Deus sabe resolver o problema, Deus consegue resolver o problema, mas ao invés de você se quebrantar, você vai pondo a culpa em um monte de coisa. Você acha que a barata está surda, é por isso que ela não anda. Mas Deus consegue enxergar tudo, você está me entendendo? Deus consegue enxergar qual realmente é o problema, mas você está achando que a barata está surda, que o problema é a surdez da barata. Mas Deus está lá vendo que ela está sem perna, tadinho, não consegue mais andar.
Aí você tem que clamar a Deus. Tem que haver o quebrantamento, para que você possa ter o socorro de Deus. Ter o socorro de Deus na sua vida. Mas é só através do quebrantamento. Fala comigo, quebrantamento. Vamos ver isso melhor. Abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Versículo 11. Parábola do filho pródigo, ou do pai amoroso, ou do irmão do filho pródigo, que é o irmão mais velho. Existem 3 personagens aí. Amém? Vamos ler? Lucas 15, verso 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ou seja, ele chegou para o pai e falou: Pai, não estou interessado em você. Melhor você morrer, dá logo minha parte da herança aqui, que o que eu quero é minha parte da herança. E ó, cascou fora. Vamos continuar lendo. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio no país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então foi e se agregou a cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos para guardar os porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Diga comigo, ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diga comigo, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lá direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para o seu pai. Vinha ele de longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos: trazei-me depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, que estivera no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e dança. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Diga comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso nos regozijar e nos alegrar, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui uma parábola que o Senhor Jesus estava contando ao povo. E você vê aí um homem, um pai, que representa Deus. Você vê também uma casa, onde aquele filho pródigo se achegou. Você vê o filho pródigo, que é aquele que pediu herança, saiu, gastou tudo, voltou sem nada. Mas você vê também o irmão mais velho, que estava dentro da casa do pai, cumprindo tudo que o pai lhe pedia,
todos os mandamentos do pai. Ele estava perto do pai, trabalhando com o pai. Mas ele não desfrutava daquilo que o pai tinha. Ele não desfrutava da bênção de estar na casa do pai. Da bênção de estar na casa da misericórdia. Os irmãos estão me compreendendo, sim ou não? Então, dá para ver claramente o que aconteceu aqui, nesse momento. Amém? Temos o filho mais novo, o filho mais velho e o filho pródigo. O problema é que nenhum dos dois filhos conseguiam desfrutar da misericórdia do seu pai. Um porque estava fora de casa, e outro porque estava dentro de casa, mas tendo a atitude errada. Então tem gente muitas vezes que vem para a casa do pai, ele vem para a igreja, ele vai no encontro, ele se converte, e aí ele se torna um filho pródigo. Mudou alguma coisa na vida dele, ou ele arrumou um emprego, ou deu uma melhorada no casamento, ele já fala, eu vou agora gastar a minha herança, eu vou agora curtir meu casamento, agora ficou bom, agora domingo eu vou com a minha esposa no cinema, assistir os Smurfs, né? Agora eu vou curtir, antes eu não tinha emprego, agora eu tenho emprego, agora eu tenho dinheiro para fazer churrasco na minha casa, pastor, para quem no culto, para quem ir na célula quinta-noite, e aí eles se tornam filhos pródigos, filhos que conheceram o favor do pai, pegaram a sua herança, mas não conheceram a misericórdia e o amor do pai, e aí saem de casa, achando que a casa do pai é um lugar de opressão, achando que a casa do pai é um lugar que ele não pode fazer o que quer, e aí ele sai para gastar o que tem, lá fora, em outro lugar. Mas de contrapartida também tem o filho mais velho, que é aquele que nunca saiu da casa do pai. Aquele que talvez nasceu num berço cristão, ou se converteu, mudou, foi transformado, está na casa do pai, mas também não desfruta da misericórdia e da bênção de estar na casa do pai. Pergunto para a pessoa do seu lado, onde você se encaixa aí, meu irmão? Você é o filho pródigo? Ou você é o filho mais velho? Os irmãos estão me entendendo? O grande problema era que o filho mais velho nunca saiu da casa do pai. Então, também estava dentro da casa do pai e não desfrutava de nada. Queria agradar o pai, estava perto do pai, mas longe de algumas coisas. Podemos se dizer que aquele filho mais velho se tornou um religioso. Ele estava na célula, ele estava no culto, ele estava perto do pai. Ele buscava o pai, mas não desfrutava da intimidade com o pai. Fala, pessoal do seu lado, você precisa ter intimidade com o pai. Intimidade com o pai, com aquele que é o dono de tudo. Então, eles demonstraram, o mais velho demonstrou quando o irmão dele voltou, que ele estava ali com o pai também, obedecendo ao pai, mas também por um interesse. Ó pai, eu estou aqui fazendo tudo que você pede, nem um cabrito você deu para eu comer com meus amigos. Quis exigir algo do pai, por quê? Porque ele estava fazendo em troca de algo, ele estava barganhando com o pai. Olha, eu estou aqui trabalhando até agora, você não me dá nada. Mas nós vamos falar sobre alguns princípios agora, que são perigosos. Mais na vida do filho mais velho, do que do filho pródigo. Porque o filho pródigo é aquele que saiu da casa do pai, mas quando ele voltou, ele experimentou da misericórdia do pai. Ele experimentou da graça do pai. Ele voltou e o pai trouxe um anel, uma roupa nova, uma sandália nova, matou um novilho cevado e ele foi comer. Ele não ficou, não, agora eu tenho que ser tratado como empregado. Essa era a mentalidade dele. Mas o que aconteceu quando ele chegou na casa do pai? Ele experimentou da misericórdia. Da misericórdia. O pai agora não quer tratar ele como empregado. O pai quer tratá-lo como um filho. Como um filho que estava morto e agora reviveu. Mas o problema era o mais velho.
que estava ali o tempo todo, dentro da casa do pai, sem desfrutar das coisas do pai, sem ter intimidade com o pai. E pior ainda, ficou nervoso com seu irmão, porque o seu irmão experimentou da misericórdia. Como que você fica quando você vê algum irmão na igreja sendo abençoado? Você fica feliz? Ou você fica, aí pai, ó. Pô, tô mais tempo na igreja do que esse cara. O cara agora tá andando de carro novo e eu tô aqui de Fusca ainda. Tô trabalhando pro Senhor. Nem um cabrito você vai me dar? O cara tá lá comendo novilho cevado, olha o que ele fez com o Senhor. E eu tô aqui. Nem um cabritinho para mim. Ou você é aquele que se alegra? Que essa deveria ser a posição do filho mais velho. Já que vai ter festa, vamos comer a churrascada. Eu também estou feliz porque meu irmão voltou. Comer, se alegrar com todo mundo, com o pai, com o irmão, com as pessoas que estavam ali. Mas qual foi a atitude dele? De não se alegrar. Mas nós vemos alguns princípios aqui. O primeiro era porque ele não sabia que o pai era amoroso. Diga comigo, ele não sabia que o pai era amoroso. Você vê que o filho pródigo de princípio também não sabia. Porque qual que era a visão do filho pródigo? Eu vou pedir para o meu pai para voltar para casa. Mas para eu voltar como um dos seus empregados. Ele não contava que o pai o amava tanto, de que ele ia voltar para casa e ser tratado como um filho. Ter um quarto só para ele, ter uma roupa nova, bonita, ter a sandália, ter o anel da família. Ele não contava com aquilo. Por quê? Ele também não sabia, ainda não tinha experimentado desse amor do pai. Mas pior é o filho mais velho, que também não experimentava de ter intimidade com o pai, de falar com o pai. Como que é para você quando você está aqui no culto na hora do louvor e da adoração? É difícil para você? Ou é algo gostoso porque você entendeu o amor do pai pela sua vida e você quer ter intimidade com ele? Percebe? Precisamos entender o amor do pai. Fala a pessoa do seu lado aí, ele te ama. A palavra do Senhor diz que Deus é amor. Fala a pessoa do seu lado, Deus é amor. Deus é amor. Aquele pai amoroso, ele tratava até os seus empregados com amor. Tanto que o filho pródigo falou, eu vou lá, até os empregados do meu pai comem bem. Eu estou aqui querendo comer a comida dos porcos. Mas por quê? O filho pródigo estava no mundo. Fala a pessoa do seu lado, no mundo é um lugar onde não existe misericórdia. As pessoas preferiam dar comida para os porcos do que dar comida para ele, porque fala que ele desejava comer a comida dos porcos. E não comia. Provavelmente alguém nem dava para ele, nem a comida dos porcos, para ele poder comer. Não sei se você já viu, já passou algumas vezes naquele programa dos domingos à noite, acho que é Domingo Espetacular. Pessoas riquíssimas que deixam suas heranças para cachorro. Já viu? Quem já viu? Deixando herança para cachorro. O cachorro tem limousine, o cachorro tem colar de pérola, o cachorro tem... Meu Deus do céu. Ao invés de se preocupar com alguém que vive. Não que o cachorro não viva, mas eu acho que no céu não vai ter cachorro não. Em vez de se preocupar com alguém que não tem nem o que comer. Você está me entendendo, sim ou não? Mas isso é porque muitas vezes no mundo não existe a misericórdia. A misericórdia só existe na casa da misericórdia. Fala a pessoa do seu lado aí. A misericórdia só existe na casa da misericórdia. Não fica achando que no mundo vão ter misericórdia de você, meu irmão. É só na casa da misericórdia. Um dia o filho pródigo entendeu isso. E ele falou, eu tenho que voltar para a casa do pai, porque lá é um lugar de amor. Lá o meu pai vai me amar, pelo menos do jeito que ele ama os empregados dele.
Essa era a visão dele. Ele vai me amar agora como um dos empregados, não mais como filho, como um dos empregados. Lá pelo menos eu vou ter misericórdia, vou comer bem, igual os empregados do meu pai. Mas ele não conhecia bem o amor do pai, e não esperava que ele ia chegar lá e desfrutar de tanto amor. Porque fala que o pai o viu de longe, o pai estava esperando por ele. E naquele momento que ele decidiu voltar, o pai logo o viu. E correu na direção dele. Amém, meus irmãos? Mas da mesma forma, o filho mais velho era aquele que estava na casa do pai. Estava na casa do pai sem desfrutar de nada. Porque não era alguém que tinha intimidade com o pai. Não era alguém que conhecia o amor do pai. Não era alguém que tinha sua mente renovada para conhecer o amor do pai, como diz em Romanos 12:2. Que a nossa mente deve ser renovada. Renovada. Só com a sua mente renovada você pode entender a graça de Deus, o amor do Senhor sobre a sua vida. Senão você entende o amor do mundo aí fora, o amor que é uma troca, o amor que existe só até enquanto você serve para alguma coisa. Mas o amor do Pai, ele é irrestrito, ele vai além. Amém, meus irmãos? Ele vai além. Ele vai além. Mas esse era o problema do filho mais velho. Ele não conhecia muito bem o amor do pai. Amém? Ele perdeu isso de vista. Talvez você chegou na igreja, se sentiu tão amado, tão acolhido por Deus. Mas aí a vida cristã vai passando, os dias vão passando, e você vai esquecendo da graça de Deus. Você acha que a graça de Deus é só para aquele que chegou no encontro agora. Você acha que a graça de Deus é somente para aquele que chegou e vai aceitar Jesus. E aí você vai caminhando na sua vida cristã, esquece do amor de Deus. E você passa a olhar agora para o Senhor, depois de um tempo de cristão que você tem, como um Deus rígido. Como um Deus que está com uma vara na mão, pronto para te açoitar a qualquer momento. Você acha muitas vezes que Deus fica irado com você. Fala a pessoa do seu lado, essa época passou, você está na época da graça. Jesus já morreu por você. Estou falando para você que até mesmo meu entendimento a esse respeito tem sido renovado. Eu tenho renovado minha mente a esse respeito. Agora, em dezembro, em Goiânia, eu comprei um livro do pastor Aloísio, que ele fala sobre o livro de Gálatas. E terminei de ler semana passada e fui muito edificado com esse livro. Justamente por isso. Qualquer coisinha que eu fazia de errado, já achava que Deus estava contrariado comigo. Se eu ficasse um dia sem orar, meu Deus do céu, que acusação. Mas eu entendi que eu não tenho que me sentir acusado. Entendi que eu tenho que me sentir carente do amor dele. Percebe? Com fome de orar. Não porque eu me sinta acusado, mas porque eu tenho fome de estar na presença dele. Você está me entendendo, sim ou não? Percebe como a ótica é diferente? Você querer orar porque você está acusado. Eu tenho que orar, senão Deus não vai me abençoar. Senão a igreja não vai crescer. Senão minha célula não vai multiplicar. É diferente que você falar, eu tenho que orar porque eu tenho que estar nos braços de amor do meu pai. Eu tenho que orar porque meu pai está lá me esperando para ter intimidade comigo. Eu tenho que orar porque ele me ama e eu amo ele. Ele é meu e eu sou dele. Esse tipo de intimidade, o filho mais velho esqueceu. E agora ele está na casa do pai simplesmente para cumprir regras, simplesmente para obedecer, não mais para ter intimidade com o pai. Aquele primeiro amor de quando chegou no encontro foi. E aí agora só ficou a lei. Eu tenho que fazer porque senão Deus vai acabar comigo. Se eu não fizer, eu vou apanhar todo dia. Se eu não fizer, tudo vai dar errado na minha vida. Se eu sair para trabalhar sem orar, meu Deus do céu, os demônios vão me oprimir, Deus vai liberar a capetolândia contra a minha vida. E aí você fala, eu tenho que orar. Fala a pessoa do seu lado, você tem que orar para ter intimidade com o pai, meu irmão. Não é por acusação, não é por constrangimento, mas é porque é bom demais. Bom demais, quando nós temos fome da presença de Deus, nós entramos no quarto, fechamos a porta, e você ora,
É gostoso. Você sai saciado daquela intimidade. Você conversou com o pai falou com você, você sai alimentado. É maravilhoso. Mas o filho mais velho esqueceu desses momentos. Esqueceu. Você está me entendendo, sim ou não? Segunda coisa que nós percebemos aqui, diante do filho pródigo, filho mais velho. Além dele ter esquecido do amor do pai, não sabia que o pai era amoroso, esqueceu. A segunda coisa é que ele não conseguia se achar amado pelo pai mais. Você sabe que, como nós estamos falando, depende da visão que você tem de Deus. Às vezes sua visão de Deus é que Deus está lá com um cajado na mão para te bater, para te açoitar. Mas às vezes Deus está com aquele cajado só para passar no seu pescoço e para te puxar para perto. Você está me entendendo, querido? Porque Ele te ama. Na hora que o cajado é passado no seu pescoço, para você vir para perto dele, você tem que se sentir amado. Você tem que sentir cuidado por ele. A palavra dele fala que nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem que ele permita. Tem uns aqui que Deus permitiu mais, né? Outros menos, né? Uns que ficaram careca meio precoce, né? Deus permitiu rápido. Outros não. Mas esse é o cuidado de Deus. Está entendendo? O Senhor Jesus, certa vez, falando com seus discípulos, o que ele falou para ele? Olha, os lírios do campo se vestem melhor do que Salomão em toda a sua glória. Se Deus cuida do lírio do campo, que vai para o forno depois, se Deus cuida da ave do céu, que não planta e nem colhe, quanto mais de nós, fala para a pessoa do seu lado, quanto mais de mim, de você, meu irmão. Você tem que se sentir amado todos os dias. Mas nem o filho pródigo, nem o filho mais velho conseguia se sentir amado. Se eu pedir para o pai, eu vou estar abusando da graça do pai. Eu já me senti assim muitas vezes, sabia, irmãos? Eu vou pedir para Deus, não vou pedir não. Deus já fez tanto por mim. E aí você outros desfrutando. Porque muitas vezes é cara de pau. Chega para o pai e fala a necessidade. Mas às vezes nós ficamos acanhados. Esquecemos do amor do pai por nós. Esquecemos do cuidado do pai por nós. E aí nós falamos, não, eu não vou pedir porque é abusar da graça de Deus. Fala a pessoa do seu lado, a graça de Deus não tem fim. Não tem fim. O amor de Deus por você não tem fim. Não fica pensando, eu não quero abusar de Deus. Você já abusou quando Jesus morreu na cruz por você. Você estava lambuzado lá no pecado e Ele te tirou do pecado. Não tem coisa que você vai pedir que é pior do que isso. Que é maior do que isso. Ele entregar o seu filho para morrer na cruz por você. Você está me compreendendo, amém? Não tem coisa maior. Então, não há nada que você possa pedir para o pai, que pode ser grande demais para ele cumprir. Que pode ser, filho, eu não te amo o suficiente. Ele já deu o seu filho para morrer por você. Ou seja, tudo que você pedir, o pai pode te dar, meu irmão. Amém? O pai pode te dar. Mas você precisa entender isso. Você é amado. Quando você é amado, quando você se sente amado, você vai estar na casa do pai, livre. Você vai falar, eu não preciso pedir meus bens para ir embora da casa do pai. Porque a casa do pai é um lugar de liberdade. A casa do pai é um lugar de liberdade. Esses dias naquele calorzão, de vez em quando minha filha Manuela ia lá, arrancava a roupa, arrancava a fralda. Aí chegava lá, nua, andando no meio da casa. Eu ficava pensando, ela tem liberdade. Sabe que é amada. Sabe que é acolhida. Então ela arranca a fralda e sai andando. Você contar o dia que ela fez cocô e pegou na mão e saiu andando para levar para a mãe. Né? O que é isso? Ela entendeu que ela é amada. Você está me entendendo? Mas o filho mais velho, ele não sentia assim. O filho mais novo também, muito menos. Porque logo ele falou, pai, dá minha parte aí que eu quero ir embora. Um pai que tratava bem até os empregados, irmãos. Com certeza ele tratava os filhos dele com muito amor. O pai te trata com muito amor. Você tem que estar na casa do pai. Você tem que estar no meio dos irmãos.
Você tem que ter intimidade com o Pai. Você tem que desfrutar desse amor. Mas esse amor muitas vezes você não sente por conta de uma visão errada de Deus. Por conta de às vezes você conhecer apenas o Deus do Velho Testamento. O Deus que é lei. Mas depois de Cristo Jesus nós podemos andar sobre a graça de Deus. Amém? Como filhos amados. Como filhos que são cuidados por Ele. Como filhos que podem chegar na casa do Pai e ter liberdade. Mas eles não tinham. Justamente por causa disso, uma visão errada a respeito do Pai. Pergunto para a pessoa do seu lado, como está a sua visão em relação ao Pai? Percebe, meu irmão? Porque se você tem a visão correta em relação ao Pai, percebe o amor do Pai pela sua vida, você também vai se tornar alguém apaixonado pelo Pai. Apaixonado pelo Pai. E quando você se torna alguém apaixonado pelo Pai, você vai fazer loucuras como o Pai faz. Loucuras de amor. Como você vê lá na palavra, aquela mulher virando aquele vaso de alabastro aos pés de Jesus. Quem amava o Pai como ela, ficou contente. Mas haviam alguns ali que não amavam de fato o Pai. Talvez tinham uma visão errada do Pai. Eles falaram o quê? Que desperdício. Que desperdício. Derrubar esse perfume tão caro aos pés de alguém. Percebe? Depende da visão. De que forma você está enxergando o Pai? Um Pai amoroso? Um Pai que cuida de você? Ou um Pai duro? Eu posso olhar meu carro ter quebrado ontem e falar, que Pai duro. Eu uso meu carro para fazer a obra de Deus, meu carro quebra. Mas eu posso olhar com a visão do Pai de amor. Falar, que benção, meu carro quebrou na rua do Cláudio. Tem um irmão mecânico na igreja. Eu liguei para ele e falou, pastor, aguenta aí que eu estou chegando. Amanhã meu carro não vai quebrar na estrada, porque já quebrou antes. Que pai que cuida de mim? Você está me entendendo? Que pai é esse que me ama tanto? Mas você pode olhar com outra ótica. O carro quebrou, não acredito. Você está me entendendo, sim ou não? Depende da forma que você olha o Pai. Você conhece Ele como Pai de amor. Tudo que acontecer, você vai entender que tudo coopera. Que tudo é pelo amor dEle, na sua e na minha vida. Amém, meus irmãos? Terceiro ponto em relação àqueles filhos. Eles imaginavam que o relacionamento com o Pai era sempre uma troca. Diga comigo, troca. Aquele filho mais velho, ele pensava, eu estou aqui cumprindo os mandamentos do Pai. Então o Pai vai ter que me dar um cabrito. O Pai vai ter que me dar um novilho cevado. Porque eu estou aqui fazendo a vontade dEle. Desenvolveu um relacionamento de troca. Eu faço e o Senhor me dá. Eu estou dizimando, então o Senhor é obrigado a me abençoar. Eu jejuei, então o Senhor é obrigado a fazer. Eu orei, eu pedi, então o Senhor é obrigado a me dar. Esse era o coração do filho mais velho, agora na casa do Pai. Que muitas vezes, vou ser sincero para você, irmãos mais novos que chegam na igreja, eles não têm às vezes essa visão. Eles chegam para eles, tudo é festa. Eles conhecem o Pai, eles amam o Pai, eles querem ter experiência com o Pai, eles pedem para o Pai. Mas qual que é a imagem do filho mais velho? Eu estou trocando, eu estou fazendo a minha parte, então o Senhor tem que fazer a sua. Eu estou fazendo a tua obra, então meu carro não pode quebrar. Eu estou dando dízimo, então é o seguinte, eu tenho que prosperar. Você tem que me dar mais dinheiro. Você tem que me dar isso, você tem que me dar aquilo. Porque aqui, ó, eu estou trabalhando, eu estou te obedecendo. Isso é muito ruim. Passei uma experiência com minha filha assim um tempo atrás. Minha filha queria uma mochila da Barbie para ir para a escola. Só que a mochila tinha um problema, custava R$300. Eu fui até o Brás para ver se eu encontrava mais barato. E de lá nós ligamos para ela. Filha, é o seguinte, a mochila da Barbie tem aqui, mas é caro, o papai não vai comprar. Mas tem uma aqui tão bonita.
custava, irmãos, 80. E eu falei, é essa que eu vou comprar. Percebe? Mas quando eu liguei para ela, ela falou, se não for a da Barbie, eu não quero. Eu uso a do ano passado. Falei, pois é. Aí minha esposa ficou com dó, não e tal. Não vai ter mochila. Eu fui embora indignado. Fui até o Brás. E voltei do Brás sem comprar nada. Quando eu cheguei em casa, falei, pois é, você vai usar a mochila do ano passado. A ira desceu, irmãos. Naquele momento ali no Brás. Saiu fumaça pelos meus ouvidos. O celular quase derreteu na hora. Por quê? Talvez ela pensou, eu mereço, meu pai tem que me dar. Ela é só uma criança. Mas muitas vezes nós podemos ser assim com Deus. Olha, Deus, eu estou fazendo. Então é o seguinte, eu quero a mochila da Barbie. Se não for da Barbie, eu não quero não. Você está entendendo? Eu quero que meu marido converta e tem que ser assim, assim, assim. Eu quero que a minha célula multiplique. É o seguinte, Senhor, tem que chegar a 20. E aí eu vou multiplicar com 2. Olha, eu quero líder. Eu quero 2 casas grandes para multiplicar, viu, Senhor? Não quero casa com salinha pequena, não. Porque às vezes você está barganhando, você está trocando com Deus. Você está falando, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, então o Senhor é obrigado a fazer com a sua. Eu estou trocando com Deus. Você está me entendendo? Se nós como homens naturais temos dificuldade de nos relacionar dessa forma, imagina Deus conosco. Ainda bem que depois minha filha gostou de uma mochila de R$ 80 lá e eu comprei, né, irmãos? Não fiquei também duro. Ela pediu perdão, depois nós conversamos com ela, ela entendeu. Mas às vezes nós nos relacionamos assim com o pai. Não, pai, eu quero é desse jeito. Porque é troca. Eu sou bonzinho. Você tem aquela visão, como nós falamos há tempos atrás, do Papai Noel. Você troca o Papai do céu pelo Papai Noel. O Senhor tem que me dar. O Senhor tem que me abençoar. Eu fui bonzinho o ano inteiro. Agora é dia 25 de dezembro. Eu quero meu presente. Onde está o meu presente? Amém, meus irmãos? Fala a pessoa do seu lado, misericórdia. Amém? Então, às vezes, nós tentamos comprar Deus com as nossas boas atitudes. Isso traz só problema para nós. Traz problema. Quarta coisa, entre aquele filho mais velho, é que ele queria justiça e não misericórdia. Diga comigo, justiça e não misericórdia. Quando ele olhou o irmão dele voltando, ele falou, pai, olha o que ele fez. Você ainda vai fazer um churrasco para ele. Eu estou aqui te obedecendo direto. Você não me deu nenhum cabrito. Ou seja, ele preferia a justiça do que a misericórdia. Pai, eu sou justo. Eu estou aqui te obedecendo. Então o Senhor tem que me abençoar. Mas ele não merece. Talvez você enxergue até dessa forma. Irmãos na igreja, como eu estava falando no início. Você olha lá, o irmão chegou a menos tempo do que você na igreja. Ele está sendo abençoado. Mas você fala, Senhor, eu sou justo. Eu estou aqui há mais tempo do que ele. Eu estou desse jeito. Mas olha, o irmão acabou de chegar, tem ainda pecado, ele ainda está fumando. E você está abençoando a vida dele, Senhor. Faz justiça. Ou talvez lá fora, no mundo. Você pensa, Senhor, você tem que fazer justiça. Esse patrão eu não aguento mais. Ou te assaltaram, como aconteceu comigo. Uns 4 anos atrás, 5 anos atrás. Falei, Senhor, eu quero justiça. Só que a justiça de Deus, quando você pede a justiça não tem lado. A justiça não pega você e fala assim, você é meu filho queridinho. Aquele do mundo lá, eu vou fazer justiça com ele. Não. Quando você pede justiça para Deus, vai fazer justiça com tudo. É com você e com o outro.
Mas muitas vezes você pensa que você é o santinho. Mas Deus conhece o seu coração. Amém, meus irmãos? Pastor Wilson mesmo dá o exemplo de um tempo que ele estava vivendo na empresa e abriram um processo administrativo contra ele na empresa. E ele começou a orar e pedir justiça. O senhor vai fazer justiça. Eu não aceito esse homem me acusar disso. Eu estou certo. De fato, ele estava certo. Eu não tinha culpa. Mas ele começou a pedir justiça. E as coisas só começaram a piorar. A piorar. A piorar. E aí um dia ele foi questionar o Senhor, conversar com o Senhor, orar. Ele falou: Senhor, eu estou pedindo justiça e as coisas só estão piorando. Deus falou com ele. Ele falou: filho, você está pedindo justiça. A justiça não é só para ele. É para ele e para você. Só que a minha justiça também não é temporal. Minha justiça, quando você pediu, é pela sua vida toda. Ele falou: Senhor, não, é só pelo tempo de convertido. Depois que eu converti, eu estou andando certinho. Ele falou: não, é pela vida toda. Então eu estou fazendo justiça. Você não merece esse emprego, você vai sair dele. Ele falou: não, Senhor, agora o que eu tenho a pedir é misericórdia. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia dessa pessoa que está querendo me prejudicar. E aí, ele fala que as coisas começaram a mudar. E ele, de fato, não foi demitido da empresa. Então, é melhor muitas vezes nós pedimos misericórdia, meus irmãos, do que nós queremos a justiça de Deus. Porque muitas vezes quando nós pedimos a justiça, nós queremos a justiça só na vida do outro. Só na vida do mundano. Por que quando chove, não chove só na horta do crente, só chove para todos? Porque Deus ama a todos. E aí quando você pede justiça contra aquele também que Deus ama, Deus vai fazer uma justiça que é irrestrita. É com todos. Você está me entendendo, sim ou não? E aí Deus vai fazer a justiça. E nessa justiça você também vai ser prejudicado. Por quê? É melhor caminhar pela graça do que caminhar pela lei. É melhor você andar nos braços de amor do que nos braços da lei. É melhor você andar pelos braços da graça do que pelos braços da justiça. Porque se você pedir a justiça vai ser feita. Mas você vai estar no meio dessa justiça de Deus. Você está me compreendendo, sim ou não? Mas o filho mais velho ali, ele queria justiça. Meu irmão não merece. Por que você está dando churrascada para o meu irmão? Ele já saiu, gastou toda a parte dele da herança. Mas o pai queria fazer daquele jeito. O pai queria ter graça daquele filho. Você tem que se alegrar quando você vê os outros sendo abençoados. Fala a pessoa do seu lado: se alegre quando você me vê sendo abençoado, meu irmão. Se alegre. Percebe? Se alegre. Esse é o problema. Às vezes nós vamos caminhando com o Senhor, vamos nos tornando esse irmão mais velho. Esse irmão mais velho que esquece de caminhar pela graça. Esse irmão mais velho que acha que agora ele é justo por ele mesmo. Mas, querido, quando nós lemos na palavra de Deus, vemos aqueles que se achavam justos, esses eram os fariseus. Esses eram os que mais apanhavam de Jesus. Esses eram os que mais eram confrontados por Jesus. Por quê? Eles se achavam justos. E os outros não prestavam. Eles se achavam os donos da razão. E os outros eram os ignorantes com respeito ao Senhor. E aí, eles eram os que mais eram confrontados pelo Senhor Jesus. Esse era o filho mais velho. Se tornou alguém religioso na casa do pai, com atitudes religiosas. A quinta coisa, com relação a esse filho mais velho. O filho mais velho não via a casa como uma grande família. Fala comigo: a grande família. Não é aquela que passa na Globo, não. É a família de Deus. Você pode ver lá no versículo 30, ele fala: esse teu filho. Ele não fala assim: puxa, meu irmão voltou. Não, ele fala para o pai: esse teu filho aí. Voltou e você está dando churrasco para ele? Sendo que eu estou aqui trabalhando até agora. Ele não via a casa do pai como uma família.
Ele só olhava para o umbigo dele, só olhava para ele, só queria a bênção para ele. Quando Deus e o Pai queria dispensar sobre todos. Às vezes nós vivemos assim na igreja, mas a palavra de Deus fala que nós devemos chorar com os que choram, mas rir com os que riem. Chorar com os que choram às vezes é até mais fácil. Mas você rir quando você está numa situação ruim e o outro irmão está sendo abençoado, você rir com ele, é um pouco mais difícil. Mas isso é o que o Senhor nos chama para fazer, a vivermos como família. Mas esse filho mais velho não conseguia viver daquele jeito. Amém, meus irmãos? O corpo para ele, a casa de Deus, consistia somente em um membro. Ele. Deixa eu chamar a equipe de louvor aqui. Ele era o membro. Ele era o que tinha que ter toda a atenção do pai. Mas os outros não. Justamente por causa dessas coisas, nós vemos um filho frustrado. Um filho dentro da casa do pai, sem desfrutar das coisas do pai. Um filho dentro da casa do pai, sem ser abençoado pelo pai, sem desfrutar da graça e do amor do pai. Um filho que estava ali obedecendo, mas tinha uma visão só para ele. Não conseguia enxergar o amor do pai, o cuidado do pai, não conseguia enxergar a família, não conseguia enxergar a misericórdia e a graça do pai. Ele queria a justiça, caminhava em cima da lei, na base do merecimento, na base da troca. Mas, querido, tudo que o Senhor oferece por nós, nada nós merecemos. Nada nós somos merecedores. Quando você acorda de manhã, você tem que falar: Senhor, obrigado, porque eu não mereço nesse dia. Eu não mereço. Mas o Senhor cuida de mim. Mas o Senhor vem com a tua graça sobre mim. O Senhor vem com o teu amor sobre mim. Amém? Gostaria que você ficasse de pé.